Jamir Fernandes Carvalho. É o terceiro filho do saudoso bispo Gessé Teixeira de Carvalho, Ednair da Silva Carvalho, casado com Mara Sueli Almeida Carvalho. Tiveram a graça de Deus de terem dois extraordinários filhos, Liliane de Almeida Carvalho e Jamir Júnior de Almeida Carvalho. Desde criança, foi criado nos caminhos do Senhor Jesus. Aos 22 anos, foi batizado com o Espírito Santo, depois de ter sido chamado para o ministério no ano de 1975. Desde então, a sua vida foi marcada pelo serviço à casa de Deus. Liderou o conjunto Lisânias, por incrível que pareça, era um conjunto vocal e instrumental. Participou de uma equipe de evangelização da madrugada, que tinha como objetivo falar de Jesus às pessoas que estavam presas pelas garras de Satanás. E muitas delas puderam ser evangelizadas, e assim muitas vidas foram libertas. Essa experiência foi muito útil na sua primeira igreja, a Igreja Metodista Wesleyana Belmonte, pois quase todas as pessoas que aceitavam Jesus tinham envolvimento com o espiritismo e eram possessas por espíritos malignos. Essa igreja ficou marcada não somente por ser a primeira, mas pelo seu desenvolvimento e pelas conversões maravilhosas. Foram 4 anos de muitas bênçãos nessa igreja, que hoje é a Igreja Metodista Wesleyana de Ciderlândia. Nessa igreja aconteceram 2 fatos importantíssimos. O primeiro, em 1981, o seu casamento com Mara. E o segundo, o nascimento da sua filha Liliane, que fora resultado de um milagre de Deus. Para surpresa sua, no ano de 1984, foi designado para a Igreja Metodista Wesleyana do Aterrado, substituindo o pastor Cláudio Divino da Fonseca. Deus lhe deu a oportunidade de ficar nessa igreja por 7 anos. Uma igreja que cresceu de tal maneira que foram necessários comprar 3 terrenos para construir um templo maior, pois não comportava o povo que Deus mandava para lá. Essa igreja se tornou a segunda igreja em arrecadação da região, pois uma igreja que praticamente 100% dos irmãos eram dizimistas fiéis, e por causa desse comportamento não se fazia nenhum movimento com o objetivo de arrecadar dinheiro. Todos os departamentos e setores da igreja eram mantidos por ela. Também no Aterrado, Deus direcionou que por um período de 1 ano, em todos os cultos de ceia, fosse feito jejum o dia todo, e só deveria ser interrompido com os elementos da ceia, e isso se dava por volta de 21 horas. Foi em um desses dias de jejum e ceia que Deus usou uma profetisa por nome Ronilda, dizendo que Deus lhe daria um varão. E no dia 19 de agosto de 1986, nasceu então Jamirzinho. Foi uma época de muita comunhão e amor. Foi muito difícil despedir dessa amada igreja para atender a nomeação para a igreja de São Lucas em 1991. Essa foi a sua penúltima igreja. Foram só 2 anos onde ele teve a oportunidade de pastoreá-los, mas que também ficaram marcados. São Lucas é uma igreja que tem um dos maiores e mais bonitos templos de Volta Redonda. E na ocasião, só 50% da sua capacidade era tomada. E foi então que Deus lhe deu a visão do mergulho da fé, como estratégia evangelizadora. Deu tão certo que ao término desses 2 anos, a igreja precisou realizar o culto infantil para poder dar lugar às pessoas que Deus estava mandando para lá. Apesar do pouco tempo, essa igreja ficou marcada pelo seu desenvolvimento rápido e pela forma como se dedicavam à obra de Deus. Foi com muita dor no seu coração que teve que deixá-los para ir em 1993 para Petrópolis substituir o pastor Cláudio Divino da Fonseca na superintendência do distrito e na presidência desta igreja. Foi uma tarefa muito difícil, pois a igreja atravessava um período de avivamento e de uma ênfase muito grande num trabalho de quebra de maldição.
Como um homem coerente e convicto do seu chamado, deu continuidade a esse trabalho através do pastor Darcy Alves de Magalhães, e a igreja não sofreu nenhum abalo. Implantou também o mergulho da fé, uma estratégia maravilhosa que funciona até hoje, e é o trabalho que produz o maior número de convertidos para a igreja. No ano de 1996, implantou o Encontro da Família e os ministérios, e foram esses os pioneiros. Ação social, ensino, evangelismo, família, missões e louvor. Depois de algum tempo, foram criados o Ministério Efatá, Introdução e Consolação. Não tem como apagar da memória os feitos do Senhor na Igreja Metodista Wesleyana Central. O melhor de Deus estava por vir. Foi nesta igreja que teve as suas mais marcantes experiências. Em 2000, a convite do pastor Marcos Batista, participou do seu primeiro encontro com Deus e voltou muito impactado com o que viu e sentiu. Depois de alguns meses, formou uma equipe de líderes e os levou para participarem do encontro dirigido pelo pastor Neemias Rodrigues Pereira, em Volta Redonda. Como resultado dessa experiência, foram feitos 10 encontros espirituais a nível distrital. Cerca de 2.000 pessoas foram abençoadas. Foi um período muito delicado, por causa de alguns irmãos que não abraçaram o projeto. Mas Deus foi dando graça e não houve prejuízo, só muitas bênçãos e frutos que colhemos até hoje. Tanto o encontro dos homens, quanto os das mulheres, dirigido pela irmã Mara, havia curas, libertação e batismos com o Espírito Santo. Foi o melhor período do mover de Deus na Igreja Metodista Wesleyana Central durante o seu ministério. No Concílio Geral de 2003, o então pastor Jamir concorreu à última vaga para o episcopado. Naquela altura, com seu pai ainda vivo, mostrou claramente sua disponibilidade em servir a Deus onde fosse enviado. Passados 6 anos, a delegação do Concílio Geral de 2009 confirmou o desejo do coração de Deus e elegeu o então pastor Jamir Fernandes Carvalho, bispo da Igreja Metodista Wesleyana. O ministério do bispo Jamir, à frente das igrejas por onde passou, sempre demonstrou forte tendência à formação de lideranças, não apenas na administração do Ceforte, mas sobretudo por descobrir e enviar homens vocacionados ao ministério pastoral. Foram 32 ovelhas suas que hoje são pastores na Igreja Metodista Wesleyana e em outras fileiras. Por certo, o ministério do bispo Jamir, no norte do país, não será diferente dos êxitos por onde passou. Crescimento, comunhão e implantação de estratégias pioneiras acompanharam seu trabalho. Amando a Deus sobre todas as coisas e anunciando o Evangelho ao próximo, a Igreja no Norte certamente continuará crescendo e glorificando o nome do Senhor.